Será realizada neste momento a palestra magna do Simpósio Brasileiro de Hidrografia. Convidamos o capitão de mar e guerra, Daniel Peixoto de Carvalho, diretor do Centro de Hidrografia da Marinha, a proferir sua palestra intitulada Novidades Tecnológicas da Diretoria de Hidrografia e Navegação. O currículo resumido do palestrante está disponível no website do simpósio. Com licença, Comandante Moura Neto. Para mim é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de cumprimentar primeiro a todos os almirantes aqui presentes, a indústria, os agentes privados que estão presentes, entidades executantes de levantamentos hidrográficos. Como diretor do Centro de Hidrografia da Marinha, tenho a oportunidade única de me relacionar com todas as empresas, instituições que contribuem para a hidrografia do Brasil. E a palestra de hoje é considerada magna, né, conforme foi convidada pelo Almirante Augusto, a quem agradeço essa oportunidade. É, na verdade, uma honra para mim falar com pessoas tão qualificadas e ter a oportunidade de ser um mensageiro de boas notícias, porque a Diretoria de Hidrografia e Navegação realiza muitas atividades diferentes, mas sempre com foco em melhorar processos, melhorar produtos, trazer inovações, e é isso que nós temos feito diariamente no Complexo Naval da Ponta da Armação e em todos os meios da DHN relacionados com a hidrografia, não apenas aqui no Rio de Janeiro, mas em todos os distritos. Então, trazer boas notícias relacionadas com as novidades tecnológicas da DHN é uma satisfação muito grande, uma oportunidade. Claro, todos gostam de trazer boas notícias, e o que eu vou mostrar são muito relacionados com processos, relacionados com o Centro de Hidrografia da Marinha, produções que são desenvolvidas com os dados que são entregues à DHN. Eu vou falar sobre, rapidamente, a demanda crescente para a produção cartográfica, que motivaram muitas das inovações que vão ser mostradas, mas também o novo modelo de dados hidrográficos universal, S100, conforme foi comentado já pelo Almirante Silvio Luiz, a produção de ciência e tecnologia no Centro de Hidrografia da Marinha, o armazenamento e intercâmbio do Banco Nacional de Dados Oceanográficos, o BNDO, que é responsabilidade da DHN por lei e operado pelo CHM. Vou falar sobre a construção das cartas eletrônicas em águas interiores, as Inland Inc., e fazer uma breve conclusão. O incremento no tráfego aquaviário é evidente, é muito conhecido de todos os atores que estão aqui presentes, mas eu queria destacar a entrada, em agosto de 2024, do terceiro navio de 366 metros de comprimento, uma efeméride para o Porto de Santos e para o nosso país, e mostrar que os portos, não apenas o de Santos, não apenas os portos localizados na região sudeste, mas todos têm uma demanda crescente por navios com calado cada vez maior, com capacidades de carga cada vez maiores. Então, o Porto de Itajaí recebeu, em outubro de 2024, o seu maior navio da história do Porto. Então, essa crescente demanda por capacidade portuária, ela tem impacto diretamente na hidrografia, na capacidade de gerar produtos que sejam capazes de dar segurança à navegação. Não apenas a capacidade de carga, mas também inovações tecnológicas tornando-se realidade. Navios autônomos não são mais só projetos, eles estão começando a navegar efetivamente, fazer transporte regular de cargas, e isso tem que ser, de alguma maneira, refletida nos produtos que vão gerar segurança da navegação. O e-navigation, o enhanced navigation, a navegação aprimorada, a estratégia de implementação tem sido coordenada no país pela Diretoria-Geral de Navegação, com ações da DHN, do CHM, de vários entes relacionados com as atividades de hidrografia, e isso tem que ser refletido nos produtos. De que maneira que a Smart Navigation, ou a navegação voltada para a comunicação direta entre os atores relacionados com segurança da navegação, de que maneira que isso está sendo refletido, de que maneira que isso está aparecendo para quem opera no porto. Então, um exemplo. Opa, pronto. Começando com as cartas de navegação eletrônica, que elas não podem apenas apresentar uma situação corrente no porto, ela precisa ser atualizada, e não apenas na velocidade normal de alteração, por exemplo, de uma batimetria, mas também de informações
que têm que ser entregues para o navio para se aumentar a navegação, a segurança da navegação, como, por exemplo, avisos rádio, avisos de mau tempo e outras informações que precisam ser entregues de maneira mais frequente para os navios. Os práticos e os rebocadores precisam se comunicar de maneira eletrônica com as autoridades portuárias, com as informações, para ter contato com as informações disponíveis para a entrada no porto, as informações de segurança marítima, que são os avisos de mau tempo, os avisos rádio, as previsões do tempo, são importantes e não apenas que sejam visualizadas num equipamento separado do ECDIS, né, que é o equipamento que apresenta a carta náutica para o navegante no passadiço, mas também que elas possam ser apresentadas sobre a carta náutica, de que maneira que a consciência situacional do navegante seja muito maior, ele entenda, por exemplo, que um determinado aviso de mau tempo ele está sendo representado através de um polígono em cima da área onde ele vai navegar, e isso desde a fase do planejamento da navegação, não apenas quando está entrando no porto. Qual é a situação atual da produção cartográfica no Brasil? No CHM, nós mantemos um portfólio de cartas em papel, cartas raster, que são as cartas digitalizadas, são cartas que não têm a capacidade de uma carta eletrônica em termos de apresentação de informações além do que se vê como se fosse uma imagem, e as cartas náuticas eletrônicas, as ENCs, na sigla em inglês. Então, para a costa brasileira hoje, o portfólio é de 141 cartas em papel, 141 raster e 109 cartas eletrônicas. E cartas para a Antártica, Bacia Amazônica, Bacia do Paraguai, para os demais rios, cartas especiais e operativas, dando um total de 613 cartas em papel, 607 cartas raster e 216 cartas eletrônicas. Então, é um portfólio muito amplo, o nosso país tem dimensões continentais e é um desafio manter esse portfólio atualizado. E de que maneira que essa atualização é feita? Através do Centro de Geografia da Marinha, em 2024, foram gerados 1.168 produtos de atualização cartográfica. Então, foram 293 bacalhaus, foi as atualizações, né, de pequena área dentro de uma carta náutica, até as novas edições, então, de cartas S57, conforme foi comentado. As cartas S57 são, esse número de S de especificação em inglês, ele é um padrão da Organização Hidrográfica Internacional que rege as cartas eletrônicas atuais. E o Centro de Geografia da Marinha, ele dispõe da certificação ISO 9001 de 2015, já sendo renovada há 15 anos. Então, isso confere ao processo uma certificação de que o que está sendo feito segue os padrões internacionais e que há uma gestão do conhecimento efetiva. Então, através de procedimentos operacionais, procedimentos padrão, todo o conhecimento, se uma pessoa for substituída, aquele conhecimento é mantido e ela tem o que consultar para que, com o seu conhecimento de formação de capacitação e conhecendo o processo descrito através da ISO 9001, mantida no CHM, consegue-se haver continuidade nesse trabalho. Então, no ano passado, o CHM concluiu 25 anos de existência, a DHN, em fevereiro do ano que vem, concluirá 150 anos de existência. Então, essa perenidade das informações é que confere à DHN uma continuidade dos serviços. Mas as S57, elas têm algumas limitações. Então, por isso é necessário haver uma evolução. Eu vou comentar sobre as limitações no próximo slide, mas em 1992, o padrão S57 foi adotado pela Organização Hidrográfica Internacional, a OHI. Em 96, iniciou-se a produção das ENCs em S57, e em 2000 essa norma foi congelada internacionalmente, para que houvesse uma possibilidade dos fabricantes de ECDIS terem um padrão para gerar equipamentos e, ao mesmo tempo, que a norma não trouxesse novas informações além do que seria a capacidade daquelas especificações. Em 2008, se iniciou a implantação do e-navigation pela IMO e, em 2025, aí sim, esse ano, começou-se efetivamente a se chegar nas versões operacionais das cartas S101. Então, a S101 ela é a carta base para seria o equivalente à carta eletrônica náutica que nós estamos acostumados hoje no passadiço. E as outras camadas, 102, 104, 111, são informações adicionais que vão sobrepor as cartas S101.
Mas por que deixar de produzir cartas S57 e passar para S100? Um dos intuitos da minha apresentação hoje é também fazer um nivelamento de conhecimento. É possível que muitas pessoas já tenham ouvido sobre o assunto S100, provavelmente já tenham acompanhado em fóruns internacionais sobre o desenvolvimento desse novo padrão de especificações, mas aqui é uma oportunidade que, para um público qualificado e que trabalha diretamente com o assunto, possa entender qual é a nossa percepção pelo lado da DHN em relação às cartas S100. Então, o que havia em termos de limitação das ENCs em S57 é que ela não seguia as normas internacionais para sistemas de informação geográfica. Então, não havia como, numa carta S100, utilizar os mesmos padrões que permitia a atualização daqueles sistemas das informações que é muito parecido, por exemplo, com o Google Maps ou com um outro sistema que as informações vão aparecendo sobre a carta náutica. Aquelas informações não têm mais como ser atualizadas. Uma vez feita a carta, ela já contém, ela é autossuficiente em termos das informações que estão disponíveis para o navegante. Não há como acrescentar, uma vez que ela seja produzida e carregada no ECDIS. Não se consegue representar novos objetos marítimos. Conforme foi se evoluindo, a partir dos anos 2000, diversas estruturas portuárias ao longo da costa, essa representação começou a ficar muito complexa e não era mais possível representar isso nas S57. A S57 também suporta arquivos de até 5 megas. Então, para se entregar mais informações aos navegantes, precisaria de mais espaço no arquivo digital que a S57 já não poderia comportar. E ela também não suporta atualizações dinâmicas, por exemplo, meteorologia. Então, se é objetivo entregar um polígono que diga onde uma área tem um aviso de mau tempo previsto, não há como fazer isso sob uma carta S57. Mas o que são as cartas S100? Eu acho que a analogia mais fácil de compreender é um streaming, como a gente tem, por exemplo, Netflix, ou Spotify, ou Amazon Prime. Então, são produtos que são entregues de maneira contínua. Em vez de entregar os serviços, entregar as informações por meio de produtos específicos para aquele fim, por exemplo, o telefone servia apenas para falar, a câmera apenas para registrar uma foto, o relógio para registrar a hora. Mas, quando se precisa não de apenas ter o produto, mas que ele seja atualizado ao longo do tempo, passou a ser necessário ter um formato de carta náutica que permitisse essa atualização em tempo real. Em determinadas aplicações, essa atualização ela é várias vezes ao dia, como vão ser as informações meteorológicas ou os avisos radionáuticos, em que uma atualização da carta é feita enquanto a navegação está acontecendo. Então, é necessário que esse fluxo contínuo de informações seja entregue para o navegante, utilizando principalmente os sinais de internet, mas também via rádio, e essa informação atualizada ela chegue no passadiço e seja atualizada sobre a carta náutica. O novo modelo das ENC, das cartas eletrônicas de navegação em S100, elas seguem, então, uma especificação da OHI. Quando se fala esse termo S100, se trata de uma especificação. Então, é uma publicação, como a que está aqui à esquerda, e que ela vai definir qual é o padrão que tem que ser utilizado para a geração de cada uma das camadas. Então, que no mundo S100 é chamado de produto. Então, o novo modelo, o S100 é um modelo, não seria assim, tecnicamente correto dizer que é uma carta S100, é um modelo universal de dados hidrográficos, ele é um padrão para ser utilizado para se gerar produtos de cada uma das informações que se quer apresentar sobre a carta náutica. A S101, por exemplo, é a carta que vai disponibilizar a própria informação de costa, as informações de terra e também as informações de batimetria. Mas a que se segue é a S102, que é a informação específica de batimetria. Então, ele permite que um levantamento hidrográfico seja reproduzido apenas a parte da folha de bordo, através de um arquivo específico, que, em sendo transmitido para o navio, ele seja atualizado sobre a carta S101. A S104 ela fala sobre os dados de nível da água. Então, as informações de maré, tanto através de previsão da maré, quanto as provenientes de observações maregráficas, podem ser combinadas e gerar uma alteração do nível da água enquanto o navegante está entrando no porto. As S111 são os produtos de correntes à superfície. Então, ele permite, a partir de uma modelagem numérica, se converter a modelagem numérica em informações pontuais de grade, com vetores, que vão permitir que o navegante tenha um entendimento melhor de como vai ser o seu desenvolvimento numa área, especialmente de profundidade restrita, como, por exemplo, as correntes de maré. Então, são exemplos de produtos S100, ou seja, produtos do modelo S100, que vão estar disponíveis para o navegante.
E para cada uma das faixas de produtos, então, as S100, por exemplo, 101, 102, 104, 111, são todas responsabilidade da Organização Hidrográfica Internacional. As cartas S200, então, elas são uma outra série sob a responsabilidade da IALA. Então, as S41X são responsabilidade da Organização Meteorológica Mundial. Então, vão ser 4 cartas nesse padrão. Então, cada organização internacional ficou responsável por uma faixa de produtos S100, e esses produtos eles estão sendo ainda está na fase de desenvolvimento. Eles não estão ainda prontos com um software que eu possa adquirir esse software, uma licença, e simplesmente gerar esses produtos. Primeiro, esses produtos eles passam por 3 edições. A edição 1, por exemplo, da S101, edição 1, ela é simplesmente uma publicação em que se define quais são os padrões a serem utilizados, na edição 2, ele já está disponível para ser utilizado a bordo, então ele já pode se iniciar os testes de navegação, e na edição 3 ele é considerado completamente operacional, e aí ele vai ser utilizado já até pelos fabricantes TIECDs para consolidar qual é a versão que vai ficar disponível para os seus equipamentos serem vendidos. Como é que essa implementação está acontecendo no mundo? A INMA ela estabeleceu na sua resolução MSC 530, de 106, de 2022, que os equipamentos ECDs S100 poderiam ser voluntariamente instalados nos navios a partir de 1º de janeiro de 2026 e, a partir de 1º de janeiro de 2029, todos os novos ECDs têm que ser compliant, né? Eles têm que poder ler, ter a capacidade de ler cartas S100. Então, isso foi estabelecido. Para que a carta S100 seja utilizada, né, os modelos S100 sejam utilizados a bordo, é necessário que existam cartas S100. E é uma preocupação muito grande da DHN que nós estejamos up-to-date, atualizado em relação ao que está sendo feito no mundo, porque navios estrangeiros demandarão portos brasileiros com ECDs S100 e esperam encontrar cartas S100 para que eles possam navegar. Essas cartas S100 podem ser produzidas pelo serviço hidrográfico, mas podem ser produzidos por outros serviços hidrográficos. Então, a DHN tem o compromisso de entregar cartas S100 para o navegante brasileiras, com o nosso conhecimento, com as nossas informações, de maneira que a gente continue, como serviço hidrográfico, sendo capaz de direcionar os nossos navegantes com segurança para a atracação em cada um dos nossos portos. Como que está sendo feito no Brasil? A implementação da S100 no Brasil. Primeiro, se iniciou com os investimentos em capacitação de pessoal. Então, foram realizados treinamentos presenciais da equipe que produz as cartas náuticas em março de 23 e em março de 2025, treinamentos de conversão de modelo S57 em S101, porque existem basicamente 2 formas de se produzir uma carta S101. Por conversão de uma carta S57 já feita. Isso pode ser a partir de um arquivo ou a partir de um banco de dados cartográfico, chamado HPD. E a DHN ela está no estado da arte em relação aos demais serviços hidrográficos, porque tem um banco de dados cartográfico, todas as informações estão disponíveis para produção das cartas a partir de banco de dados. Isso cria uma segurança muito grande em que as informações que estão ali são sempre as mais atualizadas. Esse banco de dados ele tem a capacidade de armazenar as informações anteriores, então as informações não se perdem ao longo do tempo, e isso permite com que a gente faça uma produção da S101 a partir do banco de dados. Foram realizadas reuniões virtuais e presenciais com outros serviços hidrográficos. Por exemplo, existe uma comissão hidrográfica regional, a chamada CHATS, só para o Atlântico Sudoeste. Então, com o Uruguai e com a Argentina, esse tema S100 já vem sendo debatido há vários anos, e nós somos líderes no assunto em termos de conseguir estar um passo bem avançado na produção, já, como eu vou mostrar mais adiante, caminhando para a publicação da nossa primeira. E outros serviços hidrográficos, como, por exemplo, o peruano, que solicitou que nós explicássemos para eles como fazer o que são as cartas S100, como a gente planeja implementá-las aqui no Brasil, para que eles possam utilizar isso como referência. Houve também participação em grupos da UHI, com especial atenção ao S100, o Working Group. Então, é um grupo que está desenvolvendo, através de Project Teams, então são equipes de projeto, estão desenvolvendo os produtos. Então, antes da carta ficar pronta, precisa que uma equipe desenvolva, diga quais são os padrões, e com o apoio da iniciativa privada, então diversas empresas estão envolvidas no processo de desenvolvimento desses padrões, na parte de programação, e como isso tem que ser feito tecnicamente, é orientado por esses Project Teams.
O ICANC, como foi comentado, é o órgão de validação que a DHN utiliza e ele promove a divulgação do conhecimento de como começar a implementação da S100. E a Teledyne Cares também promove esse tipo de workshops, de divulgação do conhecimento, e é quem nós hoje, que o nosso banco de dados hoje é desse fabricante, e que nós temos trabalhado em sinergia, porque eles estão liderando no mundo o desenvolvimento de módulos, de produtos, de ferramentas que vão permitir a geração de produtos no formato S100. Também foram realizados treinamentos de validação em S57 e S101, porque não basta apenas a carta estar pronta, ela tem que estar compliant com o padrão, com a especificação. Então, existe um órgão internacional, que é o ICANC, que faz esse processo de validação, e isso a gente hoje já fez a aquisição dos softwares para poder fazer a entrega ao ICANC das cartas no padrão internacional, passa por esse processo de validação. Então, para a DHN, as cartas estão prontas, mas ela tem esse reconhecimento internacional de que outros navios que não necessariamente conhecem o Serviço Hidrográfico Brasileiro, ao receberem uma carta produzida pela DHN, pode ser utilizada com segurança. Também foram feitos treinamentos via conhecimento eletrônico, o e-learning, o aprendizado eletrônico. Existem vários vídeos lá disponíveis, aí não só para o Serviço Hidrográfico, mas quem quiser se aprofundar mais no assunto está disponível no site do SENC, e análise por meio de relatórios de validação das ENCs. Então, toda vez que uma carta passa por um processo de validação, gera um relatório, e esse relatório tem pontos que podem ser melhorados nas cartas náuticas, alguns permitem que a carta já seja publicada, ou ela retorna para que sejam feitas as alterações. Então, esses relatórios eles são uma fonte muito importante de conhecimento para que a gente aprimore continuamente a produção das S101. O outro lado de investimentos que tem sido feito é em software e hardware. Então, foi realizado um planejamento orçamentário de longo prazo, por meio de um estudo de viabilidade orçamentária da S100, para a janela hoje atualizada já 2024 a 2030. Foram adquiridas licenças do módulo S100 no exterior para o HPD, e o Windows Server e o 7Seas Analyzer, que é uma ferramenta de qualificação, de verificação de erros em cima das cartas náuticas. Então, é a mesma carta que o ICANC utiliza internacionalmente. Então, nós conseguimos analisar a carta antes de mandar para validação internamente no CHM, utilizando a mesma ferramenta. Então, ela permite que a gente se antecipe a eventuais erros. Fizemos uma atualização do HPD para a versão 5.0.6, é bem técnico, mas eu quis comentar para mostrar que essa atualização é constante, com o suporte técnico da Teledyne Cares. Então, isso é feito por meio de investimentos muito vultuosos que o país faz para que a gente tenha um banco de dados batimétrico e cartográfico no mesmo nível internacional, e que esses produtos sejam reconhecidos internacionalmente como válidos. E as aquisições que hoje estão em andamento. Licenças para Source Editor. Por que eu comento isso? Porque isso significa que a minha linha de produção, que hoje é de S57, ela precisa ser aumentada. Então, eu vou ter que ter mais pessoas produzindo carta S101 ao mesmo tempo em que a S57 está sendo produzida. Então, não é mais só uma questão de mudar a linha de produção. Durante bastante tempo, nós ficaremos produzindo em paralelo num sistema chamado de dual fuel, como se fosse um dobro combustível. Então, eu preciso entregar 2 tipos de carta, enquanto que, na verdade, as cartas em papel e raster também continuam valendo. Então, hoje é como se fosse quase que 4 linhas de produção simultaneamente sendo conduzidas pelo CHM. E treinamentos contínuos. Então, os treinamentos que nós fizemos para capacitação de pessoal, eles não se encerram naquele planejamento inicial. Eles vão continuar sendo realizados ao longo do tempo. E quais são os desafios para a implementação das S100, não só no Brasil, mas no mundo? O primeiro é a frequência de atualização. Essa imagem aqui, gerada pelo Primar, que é também um órgão de validação similar ao ICANC, ele mostra que as cartas S57 elas tinham uma atualização muito menos frequente. Ela não acontecia de maneira automática, diária, como se pretende com a S100. Talvez levava alguns anos até uma nova edição, um bacalhau, talvez, numa área que tivesse uma alteração da batimetria muito frequente, fosse atualizada a cada 6 meses, 1 ano. A carta mesmo, uma nova edição, levava anos até uma nova edição ser publicada. Mas agora não. Com as S100, como se pretende divulgar informações de avisos radionáuticos, de meteorologia, de folga abaixo da quilha e diversas outras informações que correntes à superfície, nível da água, as atualizações,
elas vão ter que ser enviadas para o navio a cada um mês, um dia, 6 horas, 30 minutos, 15, 1 minuto, algumas até em tempo real. Previsões do tempo, por exemplo, são produzidos boletins pelo Serviço Meteorológico Marinho 2 vezes por dia, avisos de mau tempo várias vezes ao dia. Isso tem que ser convertido para um formato digital, S100, e enviado para os navios do mar. E esse envio, ele passa pela segurança cibernética. Então, há uma preocupação externamente para que haja um padrão para isso. Hoje, esse padrão conhecido é o SECOM, é o que deve ser empregado, ele é a responsabilidade da IEC em desenvolver esse padrão, e isso deve ser a forma como as cartas internacionalmente vão ser protegidas para que as informações cheguem nos navios com segurança. A variedade dos dados de entrada agora é tremenda, não é mais só batimetria e informações de topografia ou informações de contorno da costa, isobatimétricas. Eu agora tenho informações de meteorologia, informações textuais, informações que são divulgadas de maneiras totalmente diferentes ao que os serviços hidrográficos estão acostumados. Então, o Brasil ele tem um fator de força muito grande, porque o mesmo órgão opera o Serviço Meteorológico Marinho, o Serviço de Cartografia, o Serviço de Avisos Radionáuticos, que são produtos que são divulgados em outros países, produzidos e divulgados em outros países por órgãos diferentes. Então, nos fóruns que nós participamos, o Brasil é citado como exemplo, como um país que teve uma sabedoria de conciliar tudo no mesmo lugar. Então, para que uma informação de meteorologia ela seja produzida em cima de uma carta náutica, basta sair de um prédio, atravessar a rua, conversar no outro prédio e chegar à conclusão de como isso tem que ser feito. Em outros países, são outras instituições totalmente separadas, que muitas vezes não têm nenhum contato com cartografia, né, não são oficiais hidrógrafos, pessoas com conhecimento da área de hidrografia, que conduzem essa atividade, e na DHN é motivo de orgulho que nós temos esse serviço, né, bem encorpado. Né? A DHN ela tem não só a produção, né, a geração de produtos, mas também os navios. Então, tem serviços hidrográficos que não têm navios deles próprios. Usam navios, às vezes, ou da esquadra, ou navios alugados, enquanto que nós temos, dentro do guarda-chuva da DHN, navios, capacitação de pessoal no Ceará, a parte de auxílios à navegação e a parte de geração de informações meteorológicas, de avisos radionáuticos e cartográficos. Os recursos humanos, para dual fuel, eu comentei, né? Eu vou ter que aumentar a minha linha de produção, então, é claro, um desafio eu ter mais pessoas produzindo cartas simultaneamente. A continuidade do suporte às ENC S57, não há a menor previsão, e, na verdade, nem se fala ainda sobre quando as S57 serão interrompidas. Então, espera-se que, na verdade, os novos ECs eles sejam dual fuel, eles tenham capacidade de ler e apresentar ao navegante informações nos 2 modelos. E também softwares para conversão, produção e validação das ENC S100 ainda em desenvolvimento. Então, a S100 é quase que começar a produzir agora em 2026, com o desenvolvimento acontecendo. Nem todos os produtos S100 já chegaram na sua versão operacional, edição 3. Então, durante algum tempo, vão haver alterações no desenvolvimento, e por isso nossa parceria com os fabricantes, né, uma proximidade muito grande para que a gente esteja sempre atualizado e consiga implementar na nossa linha de produção todas as alterações que forem efetuadas nas especificações da OHI. Como é que nós fizemos o planejamento para a produção das ENC S101 no Brasil? Primeiro, estabelecemos critérios para isso, tanto de forma, primeiro, eliminatória e depois classificatória. É claro que todo porto quer ter a sua primeira S101, isso é um entendimento que nós temos, e que precisa, na verdade, hoje entender que nós estamos numa fase de aprendizado. A própria S101 ainda não está consolidada na sua última versão como operacional e pronta para não sofrer mais nenhuma alteração, e aí a gente pode já fazer produtos e gerar para portos de grande movimento. Então, a nossa preocupação era encontrar um equilíbrio. Então, para esses critérios, o que nós utilizamos foi, primeiro, que a carta, como critério eliminatório, né? A carta precisava ser marítima, para a gente começar, porque é onde vai haver mais demanda internacional, nos portos, principalmente Sudeste e Sul, mas, na verdade, pensando em toda a costa brasileira, mas nosso primeiro critério foi que a carta seria uma marítima. O segundo é que seria uma carta de propósito de uso de porto, a BR5, então nessa faixa, e que ela fosse carregada recentemente no HPD, para que uma carta pudesse ser convertida para o formato TS-101 ou produzida, se os dados de batimetria, os dados de cartografia, os dados de costa tivessem disponíveis já no nosso HPD, no banco de dados, haveria um ganho de tempo nesse aprendizado. Então, foi a nossa prioridade. E como critérios classificatórios,
verificamos o número de atualizações nos últimos 5 anos, porque a gente está numa curva de aprendizado, então se eu hoje já começar a produzir uma carta que vai ter que ser atualizada na parte de batimetria muito frequentemente, eu acabo focando muito numa única carta e deixo de dar atenção para expandir o meu portfólio de cartas S101 para outros portos. Também na quantidade de objetos na S57, de maneira que não fosse uma carta extremamente complicada de produzir de primeira, né, fosse a primeira tão complicada assim. E, por último, a relevância portuária. Então, tinha que ser um porto que tivesse movimentação de carga relevante. Então, as cartas propostas foram do Porto de Suape, Maceió, Imbituba, Natal e Macaé, que, dentro desses critérios, chegaram a ser as 5 cogitadas. Então, foi levado ao GT-CART, que é o Grupo de Trabalho de Cartografia do Conselho Técnico da DHN, para que fosse aprovado, depois submetido à DGN, como sendo a primeira carta, S101, do Porto de Suape. E aí eu relembro que é só a primeira carta, e que a gente pretende entregar agora, está trabalhando para entregá-la em setembro de 2025, mas de maneira alguma será a única carta. Ela vai continuar, ela só está dando para a gente um norte, o como se produz uma carta, estamos aprendendo, e a partir daí a linha de produção vai prosseguir, conforme foi comentado pelo Almirante Silvio Luiz, até 2032 nós queremos continuar evoluindo, e na verdade vai ser uma evolução contínua, né? Porque como as cartas S57 também não terminam nunca de ser atualizadas, da mesma forma vai acontecer com as S101. Então, como que nós executamos agora o planejamento? Começamos com uma abertura do projeto de construção da primeira carta de navegação eletrônica, que ela tem 6 meses de produção, então se iniciou em fevereiro e vai ser entregue em setembro. Foi estabelecido o cronograma da produção, que eu vou mostrar no próximo slide. A execução já está em andamento e bastante adiantada, vai ser entregue no prazo, em setembro, e o mais importante da gente, nessa etapa, é que haja gestão do conhecimento. Então, não basta eu apenas produzir e não registrar. Então, ela é mais trabalhosa porque eu tenho que, a cada passo, gerar dentro da ISO 9001 toda a documentação que vai consolidar o conhecimento na DHN. Hoje nós temos 2 oficiais em particular que estão bem focados na produção, mas toda uma equipe por trás que está aprendendo junto, porque um desses oficiais eventualmente pode não continuar, ter algum problema, obviamente não é o desejado, mas que o conhecimento tem que ser retido. E isso vai ser feito através de um termo de abertura de projeto do OFIO. Esse é o diagrama de Gantt, que mostra o projeto de implementação da ENC 101, S101 no Porto de Suape. Ele vem sendo cumprido pelo CHM rigorosamente dentro do prazo. Ele se iniciou aqui, aliás, eu citei fevereiro, desculpa, foi final de março que ele começou realmente, e a nossa intenção é que seja entregue até o dia do hidrógrafo, dia 28 de setembro. Aqui embaixo são os desdobramentos. Então, o que vai se fazer depois da entrega da S101? Primeiro, a entrega até dezembro do TAP, que é o termo de abertura de projeto do OFIO. Em seguida, né, já comentei da ENC S101, então nós passamos a ter a obrigação de atualizar essa nova S101 e, em paralelo com a produção da S101, o que é muito importante é ter informações para gerar os outros produtos. A S101 ela é muito parecida com a carta náutica S57, então ela sozinha não agrega valor, mas ela é a base que vai sobre a qual vão ser construídas todas as outras cartas para aquele porto, os outros produtos no modelo S100. Então, a modelagem hidrodinâmica, se escorar, que é o sistema de previsão de correntes e águas rasas, para o Porto de Suape já está em andamento e já com um novo modelo que é hidrodinâmico, que é o Delft, em que vai ser possível eu ter vetores de corrente. Então, nossa intenção é que nós consigamos produzir também a S104, a S111, utilizando um novo software de previsão de maré que nós estamos utilizando, implementando no CHM, chamado Hidros, né? Ele se seguiu ao Cismaré. Então, o Hidros ele tem capacidade de gerar informações que nós vamos converter em informações hidrodinâmicas para o Porto de Suape. E aí, como eu comecei a falar da parte hidrodinâmica, eu vou comentar sobre outras novidades tecnológicas na área da DHN. Então, primeiro, a Instituição Científica Tecnológica, né, CHM, o CHM é um ICT, e ele hoje tem linhas de pesquisa de modelagem numérica e oceanográfica desde 2013, e oceanografia operacional desde 2017, e de assessoria ao plano de levantamento da plataforma continental, o LEPLAC, desde 2018, e essa é uma imagem de lançamento do Glider. Então, hoje, a DHN ela está na vanguarda da coleta de dados no mar por meio de veículos autônomos. Então, junto com as empresas que estão também trabalhando nessa área, a DHN hoje emprega veículos autônomos para levantamentos hidrográficos. Então, é o caso do Remus 100S, da Kongsberg. Ali ao centro, o veículo Seobui, é um veículo autônomo de superfície, que faz coleta de dados meta-oceanográficos. E abaixo é o Glider
Slocum, que nós já temos uma unidade no CHM, e através de uma parceria com a Petrobras, estamos iniciando a adquisição de uma rede de observação mais robusta, que também vai incluir veículos autônomos. Então, o projeto Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica, a REMO, ele já vem sendo conduzido como um projeto pelo CHM e pelo CEMP, o Centro de Pesquisa da Petrobras, desde 2008, e ele começou com modelagem numérica, mas a partir de 2019 ele evoluiu para a observação do mar também, especialmente para a validação das saídas de modelos numéricos. Então, a rede de observação que está em implantação hoje vai ter 11 boias fixas em águas profundas, abaixo de 3.000 metros, 13 boias fixas em águas rasas, abaixo de 200 metros, 8 gliders, 5 sailbuoys e 3 marégrafos espalhados na costa brasileira. Isso é feito através... essa coleta de dados, ela permite que nós tenhamos a capacidade de manter um arquivo técnico que faz o armazenamento e intercâmbio de informações ambientais e o Banco Nacional de Dados Oceanográficos, que engloba não apenas a parte digital, mas todo o conhecimento da DHN disponível para o cidadão, para as empresas, para a academia e que ele permita a ampliação do conhecimento do mar. As informações de segurança marítima, que são os avisos de mau tempo, os boletins de meteoro marinha e avisos radionáuticos, são uma responsabilidade da DHN, mas a transmissão é feita através de satélite, Inmarsat e Iridium, através da Rede Nacional de Estações Costeiras, a RENEC, e a Iridium está em tratativas, a gente vai começar a transmitir pelo sistema SafetyCast a partir desse ano, é a nossa previsão. É só uma questão contratual de fechar o acordo com a Iridium, mas assim que fechar esse contrato, nós vamos passar a ter as informações não apenas transmitidas por SafetyNet para o mar, mas também tanto de avisos rádio quanto de avisos de mau tempo, mas também via Iridium SafetyCast. Através do website do CHM é feita essa produção, essa transmissão, do site do Serviço Internacional, que é o WWMWS, através de notas à imprensa, e, tecnologicamente, queria destacar os aplicativos Siscorar, conforme foi comentado, foi desenvolvido em parceria com a REMO, o Boletim ao Mar, em parceria com o Instituto Rumar, a IDEM-DHN e o PAN-REMO. Então, aqui embaixo é o endereço do site do CHM, e eu vou mostrar imagens desses últimos 2 aplicativos. O primeiro é a infraestrutura de dados espaciais marinhos. Então, acredito que muitos já tenham tido a oportunidade de consultá-los na internet, mas são essas informações que estão disponíveis em cima de um serviço de informações geográficas que permite saber aonde há dados disponíveis. A solicitação desses dados é feita por meio de formulário e eles são entregues à academia, à empresa, ou diretamente ao solicitante, ao cidadão, ao pesquisador, para que ele possa gerar os seus estudos, utilizando como base os dados que estão disponíveis na infraestrutura de dados espaciais, que é um nó da INDE do país, tá? A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, mantida e coordenada pelo IBGE. Esse é o aplicativo Previsão Ambiental Marinha, o PAN, é uma forma de entregar ao usuário final as informações de modelagem numérica, tanto oceanográfica, quanto atmosférica, quanto de ondas. Então, elas estão disponíveis no aplicativo para celular, no aplicativo web, e as áreas onde são feitas as previsões de corrente em águas rasas vem aumentar cada ano. Um novo porto tem sido acrescentado, o próximo é o Porto de Suape. E essa capacidade instalada no centro de dados do CHM. Então, é um centro de dados muito robusto, que nos orgulha muito, pela capacidade que ele tem de gerar informações e, principalmente, armazenar com segurança. Então, nós temos um servidor de cálculo numérico, que são os computadores de alto desempenho. Hoje nós temos o Apollo, que tem 29 nós e 48 núcleos de processamento, equivalente a 133 teraflops, e já está em aquisição, com recurso do projeto REMO, o próximo, que vai ser o CRAY, que aí vão ser acrescentados 40 nós, com 64 núcleos de processamento cada e 532 teraflops. Então, basicamente, isso é como se fosse mais 3 vezes a capacidade que nós tínhamos anteriormente. Então, essa evolução está sendo feita através dessa parceria com a Petrobras e que vai permitir que nós tenhamos uma capacidade de 665 teraflops, aproximadamente 831 computadores pessoais. Temos também uma hiperconvergência Dell, que é o servidor que permite o emprego das máquinas virtuais para pré- e pós-processamento dos modelos numéricos e vários sistemas administrativos. Então, essa capacidade que eu comentei anteriormente era só para cálculo numérico. Então, temos uma capacidade
separada somente para a parte de máquinas virtuais, geração das informações, tratamento das informações calculadas pelos modelos numéricos e mais informações administrativas, e um banco de dados Exadata Oracle, que é uma licença que a Marinha tem com diversos bancos de dados Exadata Oracle espalhados em algumas OEMs da Marinha, e que é onde nós armazenamos o banco de dados BATI, HPD, de naufrágio, da DPHDM, que é a parte do patrimônio histórico e documentação da Marinha, e também de geologia marinha. E ele é uma contingência da Marinha do Brasil e do CETIM, que é o Centro de Tecnologia da Informação da Marinha. Então, a Marinha tem o seu centro principal de dados operado pelo Centro Tecnológico de Informação da Marinha, fica no Rio de Janeiro, e a contingência somos nós no CHM. E o último tema que eu queria comentar são sobre as cartas eletrônicas Inland ENC. Então, essa é a malha na bacia amazônica. Aqui em verde é onde nós já temos IENC produzidas. As IENC são cartas eletrônicas muito parecidas com o formato S57, mas eles têm algumas peculiaridades para navegação em águas interiores. Na Europa, isso é muito divulgado, nos Estados Unidos, são cartas que têm elas trazem para o navegante de águas interiores informações eletrônicas que eles não ficam apenas no papel ou na folha de bordo ou naqueles planos que é o mais comum. Quem serviu aqui na área da Amazônia conhece bastante, né, essa informação de navegar em cima do papel. Mas as cartas eletrônicas, o S57 é um padrão que, pela OHI, não é aplicado em águas interiores, ele é aplicado sobre as áreas marítimas. Mas as IENC têm essa capacidade de trazer esses elementos das S57 para as águas interiores, e dentro do mundo S100 existe uma faixa de cartas náuticas, de produtos, né, de S100, que vão estar alocada ao IEHG, que é essa instituição internacional que cuida da padronização, da harmonização das informações de cartas eletrônicas de águas interiores, né, as IENC. Então, aqui em vez é o Rio Madeira, onde nós já temos Inland ENC no país, além da hidrovia Paraguai-Paraná. Então, o último slide é comentar sobre os testes em andamento para a construção das IENCs. Então, na hidrovia Paraguai-Paraná, na HPP, no edital de concessão do tramo sul da hidrovia do Rio Paraguai, o plano de exploração da hidrovia prevê o emprego exclusivo de Inland ENC no tramo sul da HPP. Então, quais são as vantagens de utilizar a IENC? Rapidez da atualização cartográfica, acompanhamento da navegação em tempo real e o uso de alarmes. Então, coisas que não tem no elemento, né, na carta em papel. O processo de produção cartográfica de IENC foi iniciado pelo CHM, nós já temos hoje cartas para o Rio Madeiro, e foi produzido protótipo de IENC para exibição em SES. O ECDS é o equipamento mais robusto, que fica nos passadiços. Qualquer outro equipamento que não preencha todos os requisitos de um ECDS é chamado de um SES. Então, Electronic Chart System, desde um aplicativo para celular até equipamentos menores que ficam ali dentro do passadiço. E as IENCs, elas, produzidas pelo CHM, já têm essa capacidade de serem apresentadas nos SES. Então, hoje alguns testes de navegação estão em andamento na área do Comando 8º Distrito, na hidrovia Tietê-Paraná. Inclusive, basicamente já foram até encerrados os testes, né? O comandante Alves Araújo acabou de regressar no dia 2, né? Então, nós embarcamos em navios indicados pela Capitania dos Portos da região e que permitiu que nós víssemos o emprego dos protótipos de IENC do CHM embarcados. E isso vai gerar relatório para que a gente possa começar uma linha de produção regular. E nosso planejamento agora são os testes de navegação para a área do comando do 6º Distrito Naval, na área de Ladário, já avançando por Rio Paraguai. Então, essas são as novidades tecnológicas que eu queria comentar. Muito obrigado pela atenção. Para mim foi uma satisfação muito grande contar as novidades, as boas notícias do que a DHN produz, e que nem sempre nós temos oportunidade de divulgar para tantas pessoas do setor e que trabalham diariamente na atividade de hidrografia. Contem sempre com o CHM, contem sempre com a DHN, para que tragam ideias, oportunidades de melhoria, porque eu acho que esse trabalho cinético é que acaba trazendo a segurança da navegação, que é importante para todos nós. Muito obrigado. Agradecemos ao capitão de Mar e Guerra, Daniel Peixoto de Carvalho.